Caruporã Pamelpé, Tchererê Ubiratã, Abareteju, Tchemaicoapã, Coan, Tcherecoapa, Coatã. Eu sou o Ubiratã Gomes, sou liderança indígena da aldeia indígena Bananal e vim aqui falar para vocês um pouco sobre a nossa comunidade. A nossa aldeia indígena Bananal, ela é considerada a mais antiga do litoral paulista, justamente porque foi a primeira aldeia tupi nossa aqui registrada, reconhecida aqui no estado de São Paulo, na Baixada Santista. O registro da nossa comunidade aqui, Terra Indígena Peruíbe, Aldeia Indígena Bananal, é de 1927, de outubro de 1927, foi quando houve o primeiro reconhecimento do nosso território, né? Nessa época ainda os territórios indígenas eram demarcados pelo estado de São Paulo, e então é o primeiro registro que tem da nossa área, que demarcação física mesmo, né? Mas os meus antepassados, eles aqui já estavam já com o registro do meu bisavô, foi a primeira língua indígena, né? Registrada por uma captação de áudio em 1901. E esse áudio hoje ele se encontra no museu na Áustria. Meu avô, o nome do meu bisavô era Samuel, e foi dali que surgiram, né, todos os seus filhos, onde estava a minha avó, Cunhane Mangarju, que era a mãe do saudoso cacique Auacririnju, aqui do nosso território, meu velho pai, o qual se encontra dentro do o nosso solo sagrado, dentro do nosso próprio território. Ele fez a passagem dele em 2003. O meu velho pai, o cacique Auacririnju, ele fez a sua passagem no ano de 2006. Então somos descendentes dos tupis, e a nossa comunidade, apesar de ter o seu primeiro reconhecimento no ano de 1927, com a demarcação, ela antes disso, os meus bisavós aqui já estavam, né? Então, meus bisavós nesse caminho migratório que tinha, né, nosso aqui do litoral para outras regiões do país, os meus antepassados, eles vieram do Mato Grosso, passaram pela região ali de Araribá e desceram rumo ao nosso litoral aqui, né, pelo caminho antigo que nós tínhamos, muito conhecido hoje, estudado também, que é o caminho de Piabiru. Esse caminho ele vem, hoje viraram rodovias, né, que desce ali, vem sentido interior para cá, pela Regis hoje, né, a rodovia que tem, e desce sentido Juquitiba, onde tem uma antiga trilha nossa ali, que vem beirando o rio Itariru, e posteriormente vindo numa trilha, chegando aqui dentro da nossa aldeia indígena, aldeia Pacoatã, aldeia Bananal, né? Hoje Terra Indígena Peruíbe, aldeia indígena Bananal. Aqui na nossa comunidade, nós somos uma comunidade descendente desses que vieram, né, e aqui se instalaram. A nossa comunidade, ela é uma área da Mata Atlântica, 100% preservada, com
com alguns lugares que são limpos para fazer as nossas habitações, que são nossas moradias, e pequenas roças de subsistência, né? Aqui na nossa comunidade, no nosso território, é um território muito preservado, então a ave e fauna, fauna e flora, né, é muito preservada ainda, né, com parte da Mata Atlântica, né, e com muitos animais e pássaros que fazem parte também do nosso dia a dia, né, desse território que nós também vivemos aqui em comunhão, né. Dentro da nossa comunidade nós temos, na parte tradicional, nós temos nossos espaços sagrados, né, onde a gente pode tá, tá fazendo essa comunhão, né, com as medicinas, onde eu tenho outra liderança aqui, que é o Cacique Paraguaçu também. Ele hoje é uma liderança que propaga essas medicinas sagradas, tanto do nosso povo, quanto de outros povos também, que a gente sabe que medicina hoje a gente está precisando, né? Então aqui a gente, dentro do nosso território, nós fazemos os nossos utensílios tradicionais. Eu vou também estar contando um pouco para vocês aí quais são esses utensílios e como é que eles são confeccionados. Então tudo que era dos nossos utensílios, que eram utilizados para as nossas práticas dentro dos nossos territórios, dentre eles eu destaco diversas armadilhas que nós fazemos, né, para obter o alimento. Da mesma forma que confeccionamos vários tipos de utensílios, né? Dentre eles o próprio arco e flecha. O arco e flecha, na nossa tradição, a gente faz ele de uma madeira que nós temos aqui na nossa região, que é o brejauvu. Então a gente coleta essa madeira em uma determinada lua, que a gente utiliza para tirar os nossos utensílios, né? Essa lua é a lua minguante. A lua minguante, ela dentro do nosso conhecimento tradicional, é a lua que a gente utiliza para fazer os nossos plantios e a coleta das matérias-primas, né? E a ciência hoje já explica, porque na lua minguante a seiva da madeira, ela está toda na raiz, então a gente pode tirar essa madeira tendo ela com menos líquidos, menos seiva, então a durabilidade dela é muito maior. A partir do momento que a gente pega essa madeira, a gente trabalha ela, né, raspa ela até ficar com uma boa arqueadura para fazer o nosso arco e flecha tradicional, né. Na nossa língua tupi-guarani nós chamamos o arco de gurapá e as flechas de u'u, né. Então tem todo esse passo a passo para ser confeccionado o arco, da mesma forma também que as flechas tradicionais, do jeito que elas são confeccionadas, para ter um bom direcionamento. Tem as pontas das flechas, tem o dardo e as penas, que são os guias dessas flechas, né? As penas que são utilizadas são de pássaros da nossa região mesmo. E hoje, com esse pensamento assim mais voltado à proteção territorial, nós já utilizamos de penas de outros pássaros e aves, né, que a gente cria dentro dos territórios, né, como patos, né, galinhas também, que são utilizadas penas das asas para fazer o guia das flechas. Dentre os nossos utensílios sagrados, nós temos o maracá. O maracá, para nós, dentro da nossa tradição, ele simboliza essa conexão com o nosso sagrado, né? Então nós confeccionamos também esse instrumento sagrado nosso, né? Esse instrumento, ele consiste em fazê-lo
ou de coité ou mesmo de cabaça, né? Os materiais que nós temos na nossa região. Mas o principal é justamente o seu significado, né? Então, em cada aldeia, né, utiliza-se diversos tipos de materiais, mas aqui na nossa região, para além de fazer ele confeccionado em palha, também nós utilizamos o coité para fazer os nossos utensílios sagrados, que são os maracás. Então, para além dessa confecção desses materiais, dentre eles nós temos para pesca também, confeccionamos o covo. O covo ele consiste numa armadilha onde nós fazemos ele de cipó timbopévia, um cipó que nós temos na nossa região. Essa armadilha ela é armada durante a noite, fazendo um cerco ali no rio, né? Onde a gente arma à noite e vai ver no outro dia para ver se caiu alguma coisa, né? Algum peixe. Então essa armadilha nós chamamos de cova. Ele é uma armadilha para nós que já remete a tempos passados, né? Para pesca dos nossos mais velhos, né? Dentro da nossa tradição. Hoje a nossa luta ela consiste na preservação das nossas tradições, né? Nós sabemos que hoje vivemos em um mundo completamente globalizado, onde a tecnologia chegou, e essa tecnologia ela veio para nos auxiliar no registro dessas práticas, né? Essas práticas que tradicionalmente elas eram passadas de pai para filho, de geração em geração, né? Por ser a nossa cultura indígena tupi e dentre as outras também que nós temos em todo o país, e a nossa também da mesma forma, essas tradições eram passadas através da oralidade. Então, a nossa tradição indígena é uma tradição ágrafa, quer dizer, não utilizava da escrita para estar fazendo esses registros. Então, essas tradições eram passadas de pai para filho, para que não se perdesse, né, para que a gente possa manter a nossa identidade enquanto povo indígena, né? Hoje, nós utilizamos dessas tecnologias para estar fazendo nossos registros, nossos cânticos sagrados, né, da nossa língua ancestral. Então, o registro da nossa língua. Nós procuramos escrever hoje as nossas histórias tradicionais, né, onde a gente pode mostrar para o público não indígena como é a vida dentro da nossa comunidade, né, e como nós fazemos hoje em meio a essas tecnologias para que a gente possa fortalecer cada dia mais a identidade indígena do nosso povo, né? Então, por meio da educação, hoje nós é uma principal ferramenta onde nós ensinamos nas escolas esses conhecimentos tradicionais que muitos ainda confundem tradição com cultura, né? Cultura é um encontro com outro. A partir do momento que eu encontro com outro, seja um outro parente ou um, um outro conhecedor de outras tradições, nesse momento, nessa troca de conhecimento, a gente faz cultura, né? Diferentemente das tradições, que as tradições elas são imutáveis, né? Elas são passadas de geração em geração. Eu posso citar aqui um exemplo que são as nossas cosmologias, né? A cosmologia ela consiste em algo que tem enraizado dentro das nossas tradições indígenas, e que independente do povo, da região que esteja no país, se for do mesmo povo indígena, da mesma etnia, essa tradição ela é imutável, né? Cito aqui na questão da espiritualidade. Para nós acreditamos num ser maior que nos criou, e da mesma forma ele criou toda a natureza, e em cada ser da natureza, seja uma árvore, seja um rio, seja uma pedra, seja o vento, ele deixou donos. Esses donos eles são os guardiões desses seres, né, das árvores, dos rios. Então posso chamar aqui de os Jairas, né?
Então, Ujara, que seria a guardiã das águas. Ainda hoje nós mantemos as nossas tradições por meio das nossas práticas de plantio, nossos plantios tradicionais. Nós procuramos fazer esses plantios juntamente com os mais jovens, para que a gente possa ensinar como nós aprendemos, né? Que é ensinar fazendo. Então, as nossas roças tradicionais, normalmente nós fazemos roças 2 vezes por ano, né? Antes num período que antecede as chuvas, né? E posteriormente a gente faz esse preparo, né? No início do ano a gente costuma preparar o terreno por volta ali de fevereiro, né? Sempre na lua minguante, preparando esse terreno, né? E o plantio que seja nessa mesma lua, né? Então a gente prepara o terreno e ao mesmo tempo já ali em março a gente faz o plantio nesse período da lua minguante. As nossas roças, elas são roças onde a gente planta vários cultivos ali, né? Dentre eles a própria mandioca, que no Tupi-Guarani nós chamamos de mandió. Plantamos o nosso milho tradicional, que nós chamamos de auati, auati-tei, que é o nosso milho verdadeiro, né? O milho da nossa essência, aquele que nos dá o alimento, nos dá a força. Então, juntamente com ele, nós plantamos de outros tipos de alimentos ali, como abóboras, né? O jetã, que é a nossa batata sagrada. Então, assim, nós ensinamos nossos jovens como é o nosso plantio tradicional e para que não se perca, para que seja fortalecido essa prática das nossas roças. Atualmente, nós estamos fazendo um projeto dentro da nossa comunidade, que é o Guardiões da Floresta, onde nós cuidamos do território, né, fazendo monitoramento, fazendo levantamento da ave e fauna, porque enquanto guardião da floresta, nós somos guardiões daqueles que não podem se defender, né? Como todos os animais, todos aqueles seres que vivem e convivem conosco. Então a gente tem esse hábito de proteção, né? Então hoje com essa ideia mais de proteção territorial mesmo, né? Por conta disso, nós hoje mudamos um pouco da nossa prática, né? Então, ao invés de caçar, a gente tem trabalhado com um pouco mais de, de criações, né? A gente tem projeto de criação de galinha, criação de pato, ganso, onde a gente utiliza dessas penas, né, dos ovos, né, o alimento e das penas para fazer as nossas artes, né? Para a gente ter aí uma consciência ambiental, para que a gente possa preservar o pouco que restou da nossa natureza e dessa forma a gente acredita que estamos fortalecendo as nossas gerações futuras. Convido todos aqueles que queiram conhecer um pouco da nossa cultura tradicional, que venham visitar os nossos territórios, venham visitar a nossa aldeia indígena Bananal, né? Onde nós estamos aí fortalecendo e preparando nosso território para que a gente possa fazer um turismo consciente, onde a natureza é o principal objetivo, né? Para que venham a se juntem conosco nessa luta pela preservação dos nossos territórios, né? E que possam dessa forma fortalecer, para que nós consigamos fortalecer as nossas identidades e manter as nossas gerações futuras, né, com um pé no território, onde esse território é um território sagrado, e nós possamos cada vez mais proteger o pouco que restou ainda dessa natureza toda, né, não só para nós enquanto populações indígenas,
mas para toda a humanidade, porque nós somos guardiões do pouco que resta de biodiversidade ainda no planeta, né? Então, por conta disso, a importância de juntar conosco nessa luta pela demarcação dos nossos territórios. Nós não queremos terra para tê-la simplesmente como um recurso, mas nós queremos ela como parte da nossa essência, com a essência da vida. Então, convido vocês a conhecer os nossos territórios indígenas em todo o estado de São Paulo e aqui, principalmente aqui na nossa região da Baixada Santista, a nossa aldeia indígena Bananal, para que vocês possam conhecer um pouco do nosso dia a dia e junto conosco fortalecer as tradições indígenas e fortalecer, com toda certeza, a vida no planeta. Aioeté Catu.